Tudo na bênção do Pai? Aleluias, aleluias. Vi um grito mais alto aí, tá? Que se ressaltou aí. Aleluias, glória a Deus, meu garotinho. Glória a Deus. Aleluias. É um pouquinho disso que o pastor nos chama a atenção às vezes, né, pastor? Aleluias. E vemos as crianças. As crianças com aquele grito mais alto. Aleluia. Ai, glória a Deus, glória a Deus. Mas amém, meus amados. Glória a Deus aí por mais esta noite no qual nós estamos juntos, né? Para compartilhar da palavra do papai, nos edificarmos junto e aprendermos um pouquinho mais a respeito daquilo no qual o Senhor quer falar conosco e quer nos ensinar para que nós venhamos a pôr em prática e edificar a vida de outras pessoas aí neste mundão afora. Amém, meus queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Mas nessa noite, então, meus amados, nós vamos estar falando novamente sobre o livro de Apocalipse. Faz umas 3 ou 4 semanas atrás, mais ou menos, né? Que o obreiro André teve ministrando uma palavra aqui com a igreja, palavra muito abençoada, sobre a igreja de Éfeso, né? Sobre a igreja de Éfeso, nos falando um pouquinho mais ali a respeito da ênfase, né? Em cima da carta enviada ali à igreja de Éfeso. E nesta noite nós vamos estar falando um pouquinho mais a respeito da carta enviada à igreja ali de Esmirna, né? Título da palavra, Ao que Vencer. É o mesmo título da palavra ali, nos falando com a ênfase da igreja de Éfeso, mas nesta noite nós vamos estar falando sobre a igreja de Esmirna. Então, glória a Deus, porque a carta em si, né, o livro de Apocalipse, ele foi escrito, né, há alguns mil anos atrás, e glória a Deus, porque é um livro que ele foi escrito naquela época, mas retratou muito da igreja atual, da igreja hoje e daquilo no qual nós vamos estar vivendo como igreja amanhã, até o dia no qual o Senhor voltar para tomar a sua igreja, né? Para vir buscar a sua igreja. Então, é um livro muito importante para que nós venhamos a estar lendo e estudando a respeito dele. Mas livro de Apocalipse, então, capítulo 2, do verso 8 ao 11, então, vão estar projetando aqui, mas também você que tem aí a sua Bíblia, aí, o seu smartphone, também pode estar aí acompanhando. Amém? Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2, verso 8 ao 11. Pois ali no verso 8, então, nos diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padeceres. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluias, glória a Deus. Pois bem, meus amados, então como eu falei antes, né? Algumas semanas atrás, o obreiro André, então, ministrou-nos aqui a respeito da igreja de Éfeso. E o interessante é que a igreja de Éfeso ali, né, ela
passou, né? Passou ali por um sério problema, né? Na sua decorrência ali, no qual a palavra nos fala, que nos trouxe a entender, nos leva a entender, até dentro daquilo que nós fomos ministrados, que é possível, nós como cristãos, como pessoas, assim como aconteceu na igreja de Éfeso, é possível, né, termos obras, disciplina, doutrina correta, e mesmo assim, meus amados, mesmo assim, no decorrer dos dias, no decorrer do tempo, nós perdermos o fogo, a paixão pela obra de Deus, a paixão que nos move a servir ao Senhor, com coração, com alegria, coração queimando por aquilo no qual o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos fazendo. É possível. A igreja de Éfeso nos retrata isso. É possível defender, né, a verdade e ao mesmo tempo esfriar o coração. É possível. O Senhor nos mostra ali, né, que Ele elogiou muita coisa na igreja ali de Éfeso. Mas, ao final ali, ficou uma pergunta: onde está o primeiro amor? Onde está o teu primeiro amor? Nos retratando ali na igreja de Éfeso. Algo que mexeu muito comigo quando ouvi a palavra que o obreiro André ministrou, e acredito que muito entre nós, meus amados. A palavra falou muito conosco, justamente porque todos os domingos, quando nós nos deslocamos da nossa casa para virmos até aqui, nos reunirmos entre família para sermos ministrados, creio eu, meus amados, que por mais ou menos tempo que você faça parte desta casa, o Senhor fala contigo. O Senhor ministra no teu coração. Algo o papai ministra no teu coração. Se não ministrar, meus amados, eu digo para você, busca orar um pouquinho mais, aquecer um pouquinho mais o teu coração. Mas eu acredito que em nome de Jesus, você saia daqui com o teu coração, né, queimando a cada domingo no qual você está aqui. Creio eu. Mas o interessante é que hoje vamos estudar a segunda e menor carta ali do livro de Apocalipse, endereçada à igreja de Esmirna. Essa carta nos leva, né, nos retrata outro cenário. Se Éfeso ali falava do esfriamento, Esmirna enfrentava algo diferente: a pressão e perseguição real. Pressão e perseguição real, dor real. Não somente algo, né, no espiritual, mas não, ele sentiu na pele a perseguição, a dor, a pressão naquele tempo. E aqui, meus amados, nasce uma pergunta muito atual para todos nós: o que fazer quando estamos passando por um momento de pressão ou tribulação? O que fazer? Como vamos reagir? Qual vai ser a nossa atitude diante das pressões ou tribulações que nós estamos passando ou que vamos passar nesses dias? Como reagiremos? Qual vai ser a nossa reação? Em Éfeso, meus amados, o padrão do vencedor era guardar o primeiro amor. Mas em Esmirna, a igreja de Esmirna, no qual nós estamos estudando aqui nesta noite, estamos falando dela nesta noite, qual será o padrão, meus amados? Qual é o padrão do vencedor diante desta igreja? A mensagem de Esmirna responde uma das maiores questões, meus amados, da nossa geração: como permanecer fiel quando tudo nos impulsiona, conspira para que venhamos a desistir?
como permanecer fiel, como permanecer firmado na palavra que nós demos diante dos nossos irmãos. Como permanecer fiel? A palavra que eu empenhei com o Ricardo. Como permanecer fiel, meus amados? Diante da dificuldade, diante da pressão, diante da tribulação, quando tudo começa a dar errado. Mas nesta noite, baseado na igreja de Esmirna, aleluias, que a carta de Apocalipse capítulo 2, ao final ali no verso 11 nos diz, ao que vencer, oh aleluias, de maneira nenhuma sofrerá dano, aleluias. Mas glória a Deus, meus amados, que nós vemos que em primeiro lugar aqui, aquilo que nós aprendemos com essa igreja, é que o vencedor é aquele que é rico para com Deus. Não é rico para com o mundo, é rico para com Deus. Apocalipse 2, 8 e 9, aqui é o que a palavra nos diz. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas, estas palavras, são daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Aleluias, aleluias. Palavras do Senhor para a igreja. Palavra do Senhor para a igreja. Aleluias. Mas nós vemos aqui, meus amados, nós vemos que, por quê? Que o Senhor se revela à igreja como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Aleluias. Sim, Éfeso, meus amados, Éfeso, ele significa, o desejável, desejável. Por isso que nos fala da igreja, que perdeu esse primeiro amor, aquele desejo que tinha pela presença do papai. Isso nos aponta para Éfeso, mas Esmirna significa odor, sofrimento, vem de mirra, um produto, que era usado para embalsamar, os corpos. Interessante, a termos de conhecimento, a mirra, ela é retirada de uma árvore, de uma maneira muito interessante. Eles vão lá e provocam alguns cortes, alguns cortes ali na árvore, alguns ferimentos na árvore, e ela começa a largar ali um líquido. Começa a fluir dela um líquido. Aquele líquido ali é a mirra. Produto que até hoje continua sendo muito valioso. Mas aquelas pessoas que colhem ali, aquela mirra, que trabalham com aquele produto, eles deixam passar alguns dias aquele produto ali correndo naquela árvore, e ao entrar em contato com o ar, o oxigênio ali do deserto, aonde é encontrado essa árvore, essa mirra, esse líquido, ele endurece. Alguns estudiosos até falam que ela simboliza até lágrimas de mirra. Lágrimas de mirra. É o que aparenta ali quando esse líquido acaba endurecendo. Mas o interessante é que para levar esse produto depois a ser utilizado, ele precisa ser esmagado novamente. Por isso que reflete, retrata esse nome, esmirra. Justamente por causa do ser espremido, do ser prensado, mas libera um odor agradável. Aleluias, aleluias. Isso retrata para nós, meus amados. Isso retrata para nós. Justamente porque o que nós exalamos quando nós somos prensados? Quando nós somos apertados, espremidos, estamos sob pressão. O que nós exalamos, meus amados? É
um cheiro agradável, aonde quem está por perto, coisa boa de estar perto, né? Mas eu quero ficar perto. Mesmo que essa pessoa esteja sob pressão, mas eu quero estar perto, porque o cheiro é agradável. Ou será, meu amado? Ei, ou será que é aquele cheiro que ninguém quer ficar perto? Ninguém quer ficar perto, meu querido. Se tiver um grupo perto, corre, larga correndo. Por quê? Porque na hora que é exprimido, na hora que está sob pressão, o cheiro que exala de dentro é algo que não é agradável. Não é agradável. Mas isso fala de nós, meus amados. Isso fala de nós. Mas glória a Deus, que eu creio que eu estou diante de irmãos e irmãs que quando estão sob pressão, exalam o cheiro agradável. Que todo mundo quer estar perto, em nome de Jesus. Aleluias. Mas avançando aqui, meus amados, a igreja de Esmirna é uma igreja que não há repreensão, mas também não há elogios. Mas aqui o Senhor apenas consola a igreja. Ela não tem obras porque não tem também condições de trabalhar, por causa da perseguição. Esmirna nos ensina que não tem como ter uma vida cristã sem tribulação. Justamente por isso que o Senhor nos retrata, o Senhor fala ali na palavra, em João 16, 33, o Senhor traz como um alerta, um aviso para a igreja, seus discípulos, que no mundo eles teriam aflições, assim como nós também, meus amados, filhos amados do Senhor. No mundo teremos aflições, mas o interessante é que mais adiante o Senhor também fala, mas fiquem tranquilos, meus amados, porque assim como eu também sofri aflição aqui neste mundo e venci, vocês também vencerão. Vocês também vencerão. Justamente porque o Espírito do vencedor está em nós, meus amados. O Espírito do vencedor habita em nós. Aquilo que a palavra do papai nos diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação deste século. Todos os dias o Senhor está conosco. Então, no momento de tribulação, no momento de aflição, meus amados, eu não estou sozinho. Você não está sozinho, o Senhor está contigo. É o Espírito do vencedor que está contigo, meu amado. Então fique em paz. Só busque nele a força para vencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Mas saiba, meus amados, que a tribulação é um meio que Deus usa para forjar em nós o caráter de vencedor. Aleluias. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18, olha o que a palavra nos fala. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Aleluias, aleluias. Não atentando, meus amados, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Aleluias. Porque as que se veem são temporais. Aleluias. E as que se não veem são eternas. Aleluias. É isso que nos move, meus amados. É isso que nos move. Eu creio, meus queridos. Eu creio. Pensar do Roserley. Papai, ele não traz tribulação nenhuma sobre a vida dos seus filhos. Há um trecho na palavra no qual o Senhor faz uma comparação em relação a nós como pais, justamente para retratar o coração dele como pai. E ele diz: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas, boas coisas aos filhos de vocês, imagina eu que sou rico em bondade e amor. Nisso eu creio, meus amados, que o papai não traz tribulação nenhuma sobre a vida dos seus filhos. Mas, aqui neste mundo, meus amados, a partir do momento que nós fomos comprados da mão daquele que era o nosso dono lá atrás,
era o nosso dono, mas nós fomos comprados pelo Senhor, que hoje é o nosso dono. Hoje é o nosso dono. Mas nós adquirimos um adversário. E a Bíblia diz que este mundo aqui, ele jaz no maligno. Por isso, meus amados, aqui neste mundo, nós temos aflições. Mas, glória a Deus, que a palavra do Senhor nos diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. É isso, meus amados. O Senhor não envia tribulação sobre a vida dos seus filhos, mas através das tribulações, glória a Deus, meus amados, que o Senhor nos dá a oportunidade de avançarmos, de crescermos, de adquirirmos perseverança, crescermos em fé, fomos fortalecidos no Senhor. Aleluias! Aleluias! Por isso, meus amados, aleluias! A palavra do papai nos fala ali em Romanos 5, verso 3 e 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos, aleluias, nos gloriamos, nos alegramos, damos glória a Deus nas tribulações, justamente porque sabemos que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluias, aleluias. Em nome de Jesus, meus amados, em nome de Jesus, que venhamos ter esse coração de nos alegrar, de nos gloriar em meio às tribulações, sabendo que mais hoje ou mais amanhã vai passar. Aleluias! E o Senhor, meus amados, vai nos fortalecer, vai nos edificar, vai nos levar a sair da tribulação, da dificuldade. Aleluias! Mas fortalecidos nele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias! É nos tempos de tribulação, meus amados, aleluias, que a nossa fé, ela é aumentada no Senhor. Romanos 8,18 nos diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Em nome de Jesus, fé é gerada, é fortalecida nos nossos corações em meio às tribulações. Aleluias! Glória a Deus, meus amados. Por isso, meus queridos, por isso, meus amados, é que nem nós como pais lá em casa, muitas vezes, nós olhamos para os nossos pequenos, né? E estamos vendo que há uma dificuldade na frente deles. Quando são pequeninhos, estão recém dando os primeiros passos, e muitas vezes a gente chama eles, né? Quer que eles vão um pouquinho mais longe, mas a gente sabe que vai ter uma barreira ali na frente, tem uma mesinha ali no meio da sala, né? Mas, meus amados, não vai ser nós que vamos lá tirar a mesinha da frente, não, deixa. Deixa, porque ele precisa criar experiência, ser fortalecido. Hoje é uma dificuldade para ele que é pequenininho. Amanhã ele já vai tirar de letra. Amanhã ele já vai tirar de letra. Crescer um pouquinho, surge outra dificuldade, outra pressão. Glória a Deus. Assim é nós como pais. Da mesma forma, Deus conosco, meus queridos. Da mesma forma, Deus conosco. Quando conhecemos ao Senhor, aleluia, era só alegria, né? Só alegria, só festa, meu Deus, saímos do encontro com Deus daqui a pouco, né? Cruz, se o diabo passar na minha frente, eu rasgo ele no meio, aleluias. Mas surge a primeira dificuldade, surge a primeira tribulação, e muitas vezes, né, já penso em dar uns 2, 3 passos para trás, né, meu?
Mas não, nós vemos que o irmão ali, né? Tem o anjo da guarda agora, né? Tá ali junto, ministrando. Opa, mantém, fica firme, cara. Fica firme. Fica firme, é só a primeira. É só a primeira. Oh, glória a Deus, que ele passa pela primeira. Aleluias. Passou pela primeira, foi fortalecido. Amanhã vem o inferno de novo. Tenta ele, mas ele olha para trás. Oh, eu venci aqui atrás, cara. Eu venci aqui atrás da tribulação. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, eu sei que Deus é comigo. Se Ele me deu força ali atrás, vai me dar de novo. Por quê? Porque eu sei que eu não estou sozinho no meio dessa tribulação. O papai está comigo. Aleluias. Aleluias, meus amados. E assim nós vamos avançando. Aleluias, até chegarmos à estatura do varão perfeito, em nome de Jesus. Aleluias. A palavra de Deus também nos fala aqui nesse versículo, meus amados, que o Senhor dizendo que eles, talvez, olhando ao natural, eram pobres, mas para o Senhor eram ricos. Aleluias. A palavra do papai não está falando aqui em riqueza financeira. Nós vemos que a Bíblia nos fala, né, que há dois tipos de riquezas, né? Mateus ali 6, 19 ao 20 nos fala para nós não acumularmos tesouros aqui nessa terra, no qual a traça, né, ferrugem, corrói, né? Mas acumularmos tesouros nos céus, né? Acumularmos tesouros no céu, no qual nem ferrugem, nem traça, nada vai corroer. A Bíblia não está dizendo que é errado, meus amados, nós termos riqueza aqui. Não. O Senhor nos fez para nós e nos diz na palavra dele que é para nós desfrutarmos do melhor aqui nesta terra, meus amados. O nosso Pai, Ele é o dono do ouro e da prata, mas fala do nosso coração. O nosso coração, meus amados, que não pode estar nas finanças, não pode estar no dinheiro. É isso que está nos dizendo. Mas aqui, meus amados, acumular os tesouros no céu significa usar a sua vida, o seu tempo, o seu recurso, terrenos para promover e expandir o reino de Deus aqui na terra. Aleluias! Isso, meu irmão, serve para testificar, meu querido, aqui, para testificar ainda mais que o servir ao Senhor não é vão. O teu servir ao Senhor, ele não é vão, meu amado. Serve para testificar ainda mais, meu querido, que quando você se levanta para servir ao Senhor, para liderar, tá? Para abrir a tua casa, para ali ter uma célula, oh, glória a Deus, você está acumulando riquezas no céu, meu amado. É isso que a palavra do Senhor está falando. É isso, meus queridos. Meus amados, olhando ali de cima, ali nesta noite, tá? E eu vendo os nossos juvenis aqui servindo na celebração desta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dos nossos juvenis. Esses que o Senhor está aquecendo o coração e levando a eles a estar servindo na casa, na obra do papai. Mas, meus amados, isso é um alerta para nós, tá? Para nós mais velhos. Justamente em cima do que, meus amados? Nós que temos menos tempo aqui nessa terra. Nós que temos menos tempo aqui nesta terra, tá, meus queridos? Eu já estou com os meus 47. Quer dizer, eu já estou quase chegando ao meio século, já, né? Eita glória! Quase. É muito tempo, meus amados. Olhando para frente, ainda há muito tempo, em nome de Jesus. Mas, meus queridos, eu olho para mim e eu vejo que eu não tenho tempo para perder. Em relação a servir ao Senhor, a acumular tesouros, eu não tenho tempo para perder, meus amados. Acredito que a grande maioria aqui também não. Não temos mais tempo para perder, não, meus amados. Se Deus está te dando a oportunidade de servir a Ele hoje, serve. Se Deus está te dando a oportunidade de fazer alguma coisa na obra dEle hoje, faça. Faça, não perca tempo não, meu amado. Não perca tempo. O tempo é hoje. É hoje. Amanhã a Deus pertence.
Pode ser que amanhã não tenha mais tempo, meu amado. É hoje. É hoje que tu tem vigor, é hoje que tu tem saúde, é hoje que tu tem força. Faça hoje, sirva ao Senhor hoje com alegria, em nome de Jesus. Para que em nome de Jesus, meus amados, chega o tempo que o Senhor olhe para ti como servo amado e veja em ti grande riqueza acumulada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu querido. Não perca tempo, meu amado. Não perca tempo em nome de Jesus. Mas aproveite o tempo que é hoje para fazer algo para o papai, em nome de Jesus. Segundo ponto nos fala também o quê? O vencedor rejeita toda forma de religiosidade morta. Apocalipse 2:9 ali também nos diz: conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aleluias. Ser vencedor é vencer em cada item mostrado nas igrejas. Em cada igreja existia um opositor. Nesta igreja são os judeus. A Bíblia diz que existia um grupo de judeus que queria implantar o judaísmo dentro da igreja, acusando os irmãos de Esmirna de não serem judeus. Mas glória a Deus, meus amados, que a palavra do papai nos diz em Romanos 2:28 e 29. Ou seja, o verdadeiro judeu não é aquele que nasce de pai e mãe. Verdadeiro judeu não é aquele que tem a marca da circuncisão, mas o verdadeiro judeu é aquele que o é interiormente. Aleluias, aleluias. Justamente porque, meus amados, a palavra do papai aqui nos diz que os judeus ali na época queriam ser, os crentão dentro da igreja, e queriam trazer algumas situações do Velho Testamento, a velha aliança, para dentro da igreja na época. Queriam trazer algo de fora para dentro do templo, para dentro da igreja, e acusavam aqueles que assim não queriam de não ser verdadeiros judeus, de não serem cristãos. Então nos mostra que a igreja de Esmirna ali sofria uma pressão de fora, mas também sofria uma pressão de dentro. Sofria uma pressão do rei, da política da época, mas também sofria uma pressão dos irmãos que estavam dentro da congregação. Eram pressionados de todo lado, meus amados. Mas glória a Deus, que eles se manteram firmes. Da mesma forma hoje você, meu amado. Da mesma forma você hoje. Se mantenha firme aos teus princípios, viu? Se mantenha firme aquilo que você crê. Não se permita, em nome de Jesus, se desviar daquilo no qual o Senhor colocou no teu coração por verdade da palavra dEle. Não busca outras coisas, outros ensinos, meus amados, que vão contra a palavra do papai, que vão contra aquilo no qual o papai tem te ensinado e tem inserido no teu coração. A palavra do papai diz que haveria um tempo, e o tempo é hoje, no qual a palavra dele não estaria apenas, em placas, tábuas de madeira, mas estaria no nosso coração, meu amado. Ali estaria a palavra dele, a lei dele estaria ali. Não se desvie disso, meu amado. Não permita, meu amado, que as coisas lá de fora, aquilo no qual estamos vendo aí fora, nesse mundão aí, que está do jeito que está, não permita, meu amado, que isso se adentre para dentro da tua casa, para dentro da tua família,
mas se mantém firmado hoje nos princípios da palavra no qual você tem aprendido. Se mantenha firme, meu amado, naquilo que você crê. Não se desvie. Não se desvie, meu querido. Não se desvie por causa das rodas de amizade, não se desvie por causa das rodas, né? Vizinhos, família até, quem sabe. Não se desvie, mas se mantenha firme. Se mantenha firme naquilo no qual o Senhor tem ministrado no teu coração. Terceiro ponto nos fala que o vencedor é aprovado nos testes de Deus. A Bíblia nos diz que Esmirna passaria por uma tribulação de 10 dias. 10 dias, meus amados. A palavra do papai nos mostra aqui, nos retrata, que essa tribulação, ela tinha início, meio e fim. 10 dias. Era o tempo de tribulação da igreja. 10 dias. Não era 20, não era 30, não, era 10 dias. Nos mostra, meu amado, aquilo que a palavra nos fala, que o choro, muitas vezes, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir pela manhã. Então tem prazo. Se a tribulação, meu amado, ela está se demorando muito, de tempo em tempo, de novo, a mesma coisa. Passou um tempo, de novo, a mesma tribulação. Daqui a pouco, de novo, a mesma tribulação. Não, repreende, meu querido. Repreende. Não aceita isso não, meu amado. Não aceita isso não, repreende. Porque o Senhor não está nesse negócio. Tribulação, meu amado, na vida do cristão, ela tem início, tem meio e tem fim. Tem fim, meu amado. Tem fim, meu amado. Em nome de Jesus. Aleluias. E indo para o final, meus queridos, o vencedor não sofrerá prejuízo. Apocalipse capítulo 10, verso 10 e 11. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Aleluias. A vida eterna, meus amados, ela é para todos os crentes. Todavia, no final, ele fala especificamente para o vencedor. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. É o que a palavra nos fala. Mas o que é a segunda morte? É um lago de fogo. Ela acontecerá depois do julgamento. Um crente pode ir, meus amados, para o lago de fogo? Sim ou não? Não, né? Glória a Deus. Não. Mesmo, meus amados, não sendo um vencedor, ele jamais será condenado. Justamente aquilo que nós cremos, que uma vez, meus amados, que você é salvo eternamente. Você não perde a sua salvação, meu querido. Você não perde a sua salvação. Mas aqui a palavra do Senhor não está falando de salvação. Não está falando de salvação, meus amados. Está falando das obras. Está falando das tuas obras. Aqui, meus amados, não está dizendo que ele passará pela segunda morte, mas diz que de modo nenhum ele sofrerá dano. Isso significa que aquele que não for vencedor, pode sofrer algum dano ou prejuízo. Ou seja, terá algum tipo de perda. Quando
no reino dos vencedores forem recompensados pelo Senhor. Quer dizer, meus amados, que no dia que o Senhor voltar, no qual todos nós formos colocados diante do Papai, e o Senhor, meus amados, vai nos recompensar pelas nossas obras. Haverá alguns, meus queridos, que acontecerá aquilo que a palavra do Senhor nos fala em 1 Coríntios capítulo 3, verso 13 e 15. A palavra do Papai nos diz assim: sua obra será mostrada, porque o dia a trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Será o que alguém construir permanecer, esse será recompensado. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, dano. Contudo, será salvo, como que alguém que escapa através do fogo. Aleluias, aleluias. Por isso, meu amado, hoje é o tempo, meus queridos, que o Senhor está nos dando, para que nós venhamos a servir ao Senhor com alegria. Hoje é o tempo que muitas vezes, meus amados, a própria palavra do Papai vai nos corrigir de algo. O Senhor vai nos repreender a respeito de algo, na nossa vida, no nosso íntimo. Mas justamente, meu amado, glória a Deus, porque este é o tempo para nós termos, para nos, como é que eu posso dizer, mudar muitas vezes as nossas decisões, a maneira de nós nos portarmos diante do Senhor. Este é o tempo. Este é o tempo, meu amado. Porque lá na frente, quando o Senhor voltar, não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo, meu amado. Por isso, nesses dias, meus queridos, que em nome de Jesus, nesses dias em que os testes virão diante de nós, nesses dias em que muitas vezes as provações virão diante de nós, que em nome de Jesus nós venhamos a nos manter firme, nós venhamos nos manter firmados, meus amados, em nome de Jesus, que nós não venhamos a nos desviar em nome de Jesus, meus amados, que quando a provação vier, que nós venhamos a dar a resposta certa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus queridos, como eu falando antes, citando antes, Senhor falando para a igreja de Esmirna, vocês vão ser provados por 10 dias. O inferno vai provar, vai enviar aflições sobre a vida de vocês por 10 dias. 10 dias. Mas isso é apenas um teste, meus amados. O Senhor dizendo, é apenas um teste. Apenas um teste sobre a vida de vocês. Nos mostra que muitos dos nossos irmãos lá atrás passaram por testes. Passaram por testes. Períodos, muitas vezes, de 10 dias, passaram por testes e venceram. Venceram. Da mesma forma, vocês vão ser testados. Mas que venhamos a dar a resposta certa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus amados. Aleluias, aleluias. Para nós concluirmos, meus amados, a palavra do Papai nos diz que por 10 dias, meus amados, a família de Rebeca, ela desejou ficar com ela antes de partir para Israel. Por 10 dias, 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó, também para testá-lo. Quantas leis, meus amados, mosaica há ali nos mandamentos. 10 mandamentos, meus amados. Quantos foram as pragas no Egito? 10.
Quantas eram as virgens? 10. Elas foram testadas, meus queridos, no tempo de aguardo, tempo de espera pela vinda do Senhor. Quantos dias, meus queridos, os discípulos ficaram orando até o Pentecostes? 10 dias. O interessante é que a palavra nos diz que quando o Senhor liberou uma palavra sobre a vida dos discípulos, para que eles ficassem aguardando até que o Senhor enviasse o seu Espírito sobre a vida deles, a Bíblia nos fala que haviam cerca de 500 naquele local, quando o Senhor Jesus liberou uma palavra. Mas quando nós vemos o texto ali de Atos 2, nos mostrando sobre a descida do Espírito, nos falando a respeito do Pentecostes, a palavra nos diz que haviam cerca de 120 reunidos naquele lugar. 120, meus amados. 120. 380 ficaram pelo caminho. 380 desistiram. 380 desistiram, meus amados. Não passaram no teste. 380 não passaram no teste. A Bíblia também nos fala, meus amados, aquilo no qual nós somos ministrados aqui agora há pouco, que nós somos testados todos os meses. Todos os meses nós somos testados. No que? Dízimos. 10%. Dízimos. Todos os dias eu e você somos testados. Dízimos fala, meu amado, de um teste para ver se o coração, o nosso coração, ele é duro para com o Senhor ou não. Isso nos fala a respeito do dízimo. É apenas para testar, meu amado, se o nosso coração ele já amadureceu em relação ao servir ao Senhor de todo o coração, com alegria, com tudo que nós temos, ou se ainda há uma parte do nosso coração aonde o financeiro, o dinheiro ainda é o Senhor. É um teste. Todos os meses nós somos testados. Que em nome de Jesus nós venhamos a dar a resposta certa. Nós venhamos a vencer e romper nesse teste. Que em nome de Jesus, meus amados, oh, aleluias, que em nome de Jesus nós venhamos a dar a resposta certa, meus queridos. Que nós venhamos a romper, nós venhamos a vencer em nome de Jesus. Se coloque de pé aí no teu lugar, meu amado. Aleluias. Esmirna, meus queridos, nos ensina que o verdadeiro vencedor é aquele que permanece fiel a Deus em meio às pressões, perseguições e testes da vida. É isso que nos fala a igreja de Esmirna. É isso que nos ensina hoje, meus amados. Quando a palavra do papai nos diz, quando o Senhor está falando à sua igreja, quando o Senhor está falando aos seus discípulos, que no mundo eles teriam aflições, sofreriam perseguições, teriam lutas, seriam pressionados. A palavra do papai está falando conosco hoje. Está falando em cima das nossas pressões, do nosso dia a dia, das nossas leves e momentâneas. Leves e momentâneas. Ou, aquilo que diz a palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra do papai nos diz que são leves e momentâneas tribulações.
elas não são eternas, não, meus queridos. Elas são leves e momentâneas tribulações. Mas o papai diz que nós venceríamos, porque Ele está conosco. Por isso, meu amado, nesta noite, eu não sei quais são as tuas pressões. Eu não sei quais são as tuas pressões, meus amados. Eu não sei aquilo que você está sendo hoje pressionado. Eu não sei quais são as muralhas que se levantam hoje diante de você, naturais ou interiores. Eu não sei, meu amado, se é algo natural ou se daqui a pouco é em cima das tuas emoções. Mas são pressões que daqui a pouco você está enfrentando hoje. Eu não sei quais são. Mas nessa noite eu te convido. Nesta noite eu te convido, meu amado. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A carta à igreja de Esmirna, ela vem como que uma palavra de consolo para a igreja de Esmirna. É como que o Senhor dizendo para a igreja: eu sei aquilo que vocês estão passando. Eu sei aquilo que vocês estão passando. Eu conheço o íntimo de vocês. Mas sejam fiel até a morte. Sejam fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. É isso que o Senhor está falando à igreja. Oh, aleluias! Aleluias! Não te desvia, meu amado. Não te desvia, meu irmão. Não te desvia, minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A minha oração nesta noite, meu querido, a minha oração nesta noite, é para que em nome de Jesus, é para que em nome de Jesus, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, em nome de Jesus, meu amado, você esteja ainda mais fortalecido do que você está hoje. Mas se você continue firmado nesta palavra, neste evangelho que te alcançou, em nome de Jesus, a minha oração é para que em nome de Jesus, nada, meu amado, venha levar você a se desviar deste evangelho. Nada venha levar você a se desviar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Da palavra no qual você empenhou com o Senhor. Em nome de Jesus. Justamente, meu amado, porque isso que você está passando. Em nome de Jesus. A palavra do papai nos diz, meus queridos, que o Senhor jamais nos desamparará, que o Senhor jamais nos deixará. Aleluias! Mas Ele está conosco. Ele está conosco, meu amado. Aleluias! 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 Eu convido você, meu amado, você que daqui a pouco está passando por um momento desses, no qual nós falamos aqui nesta palavra, nesta noite, e você quer que nós estejamos orando junto com você, como família, como irmãos, nos edificando juntos. Passa aqui na frente, meu querido. Passa aqui na frente.
Aleluias. Aleluias. Rapidinho, se alguém no qual se identificou com algum momento desta palavra, está passando por alguma tribulação, está passando por alguma situação difícil, meu amado, ou que está difícil para você daqui a pouco, meu querido, eu te convido a passar aqui na frente, que nós queremos orar junto com você. Nós não queremos orar por você, nós queremos orar junto com você, meu amado. Porque o Espírito Santo de Deus está aí dentro de você. Aleluias. Aleluias. O Espírito Santo do Senhor está aí dentro de você. Oh, aleluias. E através deste Espírito, quando você declara, quando você abre a sua boca e declara, oh, em nome de Jesus, situações são mudadas, situações são transformadas na tua vida, meu amado. Mas como família, a palavra do papai nos diz para nós orarmos uns pelos outros. Por isso nós queremos orar, meus amados, juntos nessa noite, junto com você nesta noite. Aleluias. 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 Aquele que acalma o vento, oh, Jesus. aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, aleluias. Sério faz mãe de filhos. Glórias, 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 glórias. Não temas, sou contigo. Aleluias. Adora o Senhor, adora o Senhor. Aleluias. Oh, Jesus. Oh, Senhor Jesus, fortaleça, papai, fortaleça, papai, em nome de Jesus, fortaleça, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus, fortaleça-os, papai, fortaleça-os, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.